Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje são 21 de março, a igreja lê o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Então, meus irmãos e irmãs, essa passagem bíblica nasce naquele contexto. Jesus está pregando na sua cidade e, de um lado, as pessoas ficam admiradas com a sua sabedoria e, do outro, fazem um comentário: não é ele o filho de José? E seus parentes não moram aqui perto conosco, perto de nós? Basicamente, é uma rejeição que Jesus sofre por causa, a gente pode dizer, da sua encarnação, ser filho de José e de Maria, um casal do povo, e que as pessoas parecem não querer se identificar. É porque existe uma tendência, infelizmente, na humanidade, de rejeitar, a gente pode usar essa palavra, a simplicidade. Em que sentido? Talvez eles esperassem um homem muito bem vestido, com uma oratória e uma fala bem diferenciada, que viesse, sei lá, sendo mandado pelo imperador ou pelo rei, e de repente vem um nazareno, filho de José e Maria, e eles simplesmente rejeitam, apesar de saberem que ele é sábio, tem inteligência, fala bonito, fala cheio de sabedoria, não só bonito, mas cheio de sabedoria. Existe, portanto, essa resistência de aceitar e de se aceitar. Bom, Nosso Senhor parece se sentir provocado e reage lembrando 2 episódios da história de Israel. É igual quando você diz: não, você fale tudo, menos disso, que eu não gosto que você fale disso. E assim Jesus fala. De fato, na história de Israel tinha acontecido isso, né? Muitas viúvas, e Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta, na Sidônia, uma viúva pagã. Havia muitos leprosos no templo de Israel, e Eliseu foi enviado a Naamã, o sírio, também um pagão. Então o povo, quando ouviu isso, ficou extremamente revoltado. E nasceu uma intenção maligna, matar Jesus. De que maneira? Jogando a ele de um precipício. A gente imagina a cena, né? Tem aquele grupo de pessoas, Jesus no meio. Esse grupo sabe que tem um precipício ali por perto, então começam a caminhar de uma certa maneira, levando Jesus para aquele lado, com a intenção de precipitá-lo. E Jesus percebe isso. E o Evangelho termina dizendo: ele, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Eu gosto sempre de meditar assim. É como se Jesus dissesse: não adianta conversar aqui. Nós não estamos nos entendendo. Então qual é o melhor? Eu segui o meu caminho e eles seguem o deles. Lá na frente, quem sabe a gente se encontra e talvez a gente se entenda, mas agora não dá. Então muitas vezes na vida a gente tem que ter essa paciência. Não dá para resolver tudo de uma vez, digamos, né? E é bem melhor para todos seguir o seu caminho. Jesus segue o seu caminho. Ele, na língua grega, eles chamam ataraxia.
Jesus quase que cria, não é uma indiferença, é uma soberania dos sentimentos e das emoções. Jesus, como verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ele tinha essa soberania de suas paixões, seus sentimentos, suas emoções. Então ele não fica ali batendo boca ou discutindo, ele segue o seu caminho. Ele prefere ouvir a voz do Pai e o chamado do Pai, mais do que querer ter razão ou não ter razão naquela situação. Então nosso Senhor continuou o seu caminho. Que nós possamos também ter esse discernimento de saber o momento de falar, o momento de calar, o momento de permanecer, o momento de seguir o nosso caminho. Que Deus nos abençoe também neste dia, Pai, Filho e Espírito Santo.